O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, sejam bem-vindos aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Lucas e as suas formas de abordar determinados temas e que, infelizmente, algumas vezes nós não damos uma atenção tão devida. Permitam-me voltar um pouquinho. Afinal de contas, é bom nós nos deliciarmos com aquilo que a Escritura vai nos apresentar como pão, como alimento. No sábado, em Lucas, capítulo 14, versículos 1, 7 a 11, nós escutamos que o chefe dos fariseus estava lá, Jesus na casa, num banquete. E aí então, Jesus observa como que as pessoas procuravam os primeiros lugares. E ele diz: Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E então, o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. E aí então você passa vergonha. Mas antes disso ainda, Gente, é uma riqueza de detalhes. Na sexta-feira passada, um hidrópico, e eu me lembro que eu citei isso, um hidrópico, uma pessoa que provavelmente tinha uma doença, que era responsável por inchaços e inflamações em determinadas partes do corpo, como juntas. Eu acredito que seja como que uma gota. Não sei. Acho que é a gota. E então, Jesus pergunta assim: então, é permitido ou não curar dia de sábado? E ninguém fala nada. Depois, ele pergunta assim: mas espera aí. Ele toma o homem pela mão, coloca no meio, cura o homem, e ele pergunta: e então, se é sábado e um boi ou um filho seu cai num buraco, você vai tirá-lo ou não? E o que eles fazem também? Não respondem nada.
Afinal de contas, não querem se comprometer. É um silêncio. Eu brinquei ontem no Santuário Nossa Senhora da Saúde, que eu estava na Semana Eucarística com eles, rezando. Eu disse assim, aquele silêncio fofoqueiro. Denuncia a gente e, em alguns casos, o silêncio fofoqueiro serve para deixar com que os outros se estrepem. É um silêncio que eles não se comprometem com nada. E aí depois Jesus observa aquelas pessoas que procuram os primeiros lugares e são aquelas pessoas inchadas, que não sabem bem reconhecer o seu lugar ou a circunstância onde estão e acham que são tão importantes e se esquecem que às vezes pode aparecer uma pessoa que seja para sentar na primeira fila. Me lembro uma vez, e aí, num lugar onde eu estava, o padre que foi celebrar numa das minhas comunidades, muito simples e uma pessoa fora de série, ele pegou, sentou no meio do pessoal, está lá numa boa, e aí o pessoal pegou, olhava para ele assim. Sabe quando chega alguém novo na comunidade que o pessoal olha torto? Olhava torto para ele assim, e ele pegou, foi lá no canto, perguntou, e aí, o que vocês estão pensando em cantar na missa? Isso não é da sua conta? Oh, meu Deus, o problema é que 10 minutos depois, quem preside a missa? Não que ele fosse o mais importante, não é isso. É porque às vezes nós somos tão inchados em nós mesmos, que nós não somos hidrópicos, mas nós somos inchados na nossa vaidade, que passamos uma vergonha. Ocupamos um lugar que não é nosso. E aí então chegamos, ainda na sequência, Jesus vai dizer assim, quando deres um almoço, não chame os seus vizinhos ricos, chame os pobres, os aleijados, os coxos, então tu serás feliz. E aí então, infelizmente, nós temos a tendência de olhar para alguns detalhes e acharmos que eles estão completamente fora. Aqui o que Jesus está dizendo não é somente porque os coxos, os aleijados, e ele está dizendo isso no Evangelho de Mateus, terão a prerrogativa, mas é para dizer uma coisa bem simples no capítulo 14, versículos 12 a 14, é que quando você for dar um almoço, tenha pelo menos a atenção de agir como o nosso Deus, porque Ele chamou a todos nós, e querendo ou não, se nós formos bem honestos, todos nós ou somos coxos, ou somos aleijados, ou somos cegos, ou somos surdos. Porque ou não enxergamos algumas coisas que não queremos, ou não escutamos aquilo que não queremos, ou não andamos como devemos. E por aí eu acho que eu já dei o recado do que eu precisava dizer. E hoje, na dinâmica e na continuidade, nós escutamos do versículo 15 ao 24, alguém que diz assim, não, feliz é quem come o banquete, o pão no reino de Deus. Quando nós estivermos com nosso Senhor, lá na eternidade, nós todos iremos nos banquetear na mesa de nosso Deus. E Jesus, com a sua sutileza, indiscreta, brincadeiras que eu quero dizer, não querendo desmerecer a imagem de nosso Senhor, muito pelo contrário, mas a delicadeza e a profundidade de Lucas, ele apresenta assim, interessante, é verdade, mas é importante nós, como que dissesse assim, é importante nós olharmos como nós estamos respondendo ao convite para participar desse banquete. O que é que nós estamos dando primeiro a atenção? Qual é a nossa prioridade? Será que nós nos encaixamos no grupo dos coxos, dos cegos, dos aleijados, ou nós nos encaixamos no dia a dia como aqueles que primeiro são convidados e primeiro acham alguma coisa mais importante do que responder ao convite de nosso Deus? É claro que aqui está uma imagem também de toda a história da salvação, porque se nós olharmos, tiveram aqueles que foram convidados a estar com nosso Deus, fizeram outra opção na sua vaidade, no seu ensimesmamento, na sua capacidade de compreender tantas coisas e pouca capacidade de escuta.
que recusaram os vários convites que Deus ao longo da história fez. A história da salvação. Mas também diz um pouco do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa história. De nós que estamos na história da salvação, que geralmente não fazemos muitas coisas novas. É importante percebermos, aqui nós damos primeira atenção. O banquete a que fomos chamados é de estarmos na comunhão com o nosso Deus e um dia poderemos sim estar com Ele na eternidade. Mas é importante como eu estou respondendo ao convite dele hoje. Simples a pergunta, não é? E às vezes a gente dá tanta volta para poder falar tanta coisa e fala. É óbvio a pergunta, para que nós possamos responder. E o mais interessante ainda é que a imagem que o Senhor apresenta na perícope do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24, ela não fecha somente nisso, no tipo de pessoas que deram prioridade a outras coisas, ao invés de responder ao convite do Senhor que chamou a estar com eles. Ele continua, chama os coxos, os aleijados. Não é a mesma categoria que voltou no Evangelho de ontem? Não é a mesma categoria que nós escutamos há pouco tempo? E me perdoem, qual de nós não é? Ele então diz, se ainda há lugar na sala de jantar, se ainda há lugar para esse banquete, obrigue e chame todos e quaisquer que estiverem ao longo do caminho para que venham até aqui. Porque aqueles que foram convidados primeiro não experimentarão do que eu ofereço. Porque eles já fizeram a sua escolha. Bom, aqui não está nenhum interesse e não é o objetivo de Lucas de dizer, como alguns perdem tempo, de falar dos que estão condenados. Não precisamos ter esse discurso e nem nos preocupar em falar daqueles que não estão salvos ou não serão. Não é da minha e nem da competência de ninguém falar isso, mas é importante um alerta, como nós estamos respondendo a esse convite. E aí, permitam-me voltar a Paulo escrevendo aos Romanos. E ao longo desses dias, na carta aos Romanos, ele tem dado tanta riqueza e nos chamando tanto a atenção que hoje ele vai dizer uma coisa bem simples. Somos em Cristo um só corpo, e todos os membros uns dos outros. Aí é claro que lá na carta aos Coríntios ele vai nos comparar ao corpo, novamente, mas de um modo bem simples aqui, contrariando as nossas vaidades e a nossa pretensão de achar que somos a última Coca-Cola gelada do deserto, ou então que somos o último limão que pode se transformar numa limonada no período quente que nós estamos passando, ele vai dizer o seguinte, olha, se cada um tem dom, se cada um pertence a Cristo, se cada um resolveu seguir a Cristo, se cada um se compreende como alguém que está dando uma resposta ao Senhor e tem os seus dons, alguns têm o dom da profecia, outro tem o dom do serviço, de ensino, de exortar, de dar donativos, enfim, se cada um tem uma capacidade muito boa de servir aos outros para algo, que faça bem, mas faça bem feito, lembrando, eu estou fazendo em Cristo e o que eu faço pertencendo a Cristo é para o engrandecimento do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. Eu, ao falar, devo falar com a responsabilidade do Cristo que deve chegar até as pessoas, é dar a voz para que o Cristo fale às pessoas, não sou eu. E todas as vezes que nós nos colocamos como estrelas demais, ofuscamos o Senhor, ofuscamos o Evangelho e cometemos um grande erro. Seja quem for, daquele que entrega uma cesta básica, daquele que limpa um banco, àquele que está nos mais importantes postos de fala e de mídia.
seja quem for, se nós não fazemos por causa de Cristo e com a consciência que somos corpo de Cristo, nós cometemos o pior de todos os erros, que foi o erro de boa parte dos cristãos ao longo da história. Começamos a nos ensimismar tanto, nos inchar tanto, não reconhecemos o nosso lugar e fazemos um desserviço para o Evangelho. E somos, talvez, podemos nos tornar, com grande possibilidade, aqueles que, ao contrário de anunciarem Cristo, ofuscam o seu rosto, a sua imagem. Precisamos ter cuidado. Enfim, a resposta que damos a nosso Senhor em tudo o que fizermos deve ter aquela perguntinha: Ele me chamou para viver e conviver com Ele. Como eu estou respondendo a esse convite agora? Agora eu estou dando a resposta nesse altar, mas tem um momento em que eu dou a resposta na hora que eu estou pelos corredores dessa ermida. Existe uma resposta que você dá na hora que você está sentado dentro de uma igreja e celebrando os sacramentos, mas há aquela resposta que você dá no escondido do seu quarto, ou na sala, lá no seu escritório, ou então com aquela pessoa que você detesta. Lá você também dá uma resposta. Resta saber se você está coxo, caminhando seguindo a Cristo, portanto mancando, ou até parado. Se você está cego, ao enxergar o tanto que você pode ser melhor, talvez não faz, ou então cego, ao enxergar as pessoas simplesmente segundo os seus critérios e deixando de enxergá-las um pouquinho mais, com aquele olhar que nós queremos que o Senhor nos enxergue. Se nós somos surdos ao ponto de escutar a palavra dEle e colocá-la em prática agora, ou se nós somos mudos, porque ainda que nós falemos, e tem tanta gente falando, que está cansando, porque no fundo, quem fala demais e não diz nada, é mudo. Não porque não pronuncie palavras, mas porque não diz nada. Existem os mudos que comunicam com uma tranquilidade. E eu me lembro, eu já disse aqui, eu acho que tem umas 2 semanas que eu falei de um senhor que, ao me lembrar, eu me emociono, que era mudo e que andava com uma capelinha da conferência vicentina de que ele fazia parte, andava com a capelinha pedindo esmolas. E muitas pessoas se alimentaram com aquele homem que era mudo e que só chegava com a capelinha e fazia esse gesto. E todos tinham confiança para dar a ele o que era necessário. E ele ajudou tantas pessoas. Aquele homem ainda grita na minha memória, enquanto existem aqueles que falam tanto e não me dizem nada. E eu tenho certeza que todos nós temos figuras como essa. Que o Senhor nos ajude a dar a resposta adequada no banquete da vida, que começa agora.